Flávio, que daqui a pouco vai nos brindar com a sua fala. E eu queria iniciar a nossa conversa agradecendo a todos que vieram assistir esse bate-papo, que vai ser muito legal. Eu vou fazer uma rápida apresentação do nosso querido Flávio, nosso professor da Escola Básica Municipal Maria Conceição, lá do Rio Vermelho. Ele depois vai falar 40, 45 minutos, e depois, então, a gente vai abrir para um bate-papo, perguntas, dúvidas e assim por diante. Eu quero fazer 2 registros antes. Primeiro registro, hoje é dia 28 de agosto, Dia Nacional do Voluntário. Pessoas que dão a vida por uma causa, né? A minha gratidão a tantas pessoas que ajudam os outros. E dia 5 de dezembro, também, no ano de 1985, é instituído no Brasil, dia 28 de agosto de 1985, é instituído no Brasil o Dia do Voluntário. E no dia 5 de dezembro de 1985, é instituído o Dia do Voluntário, o Dia Internacional do Voluntário, pela ONU. Então, nessa, o Brasil saiu na frente, né? Saiu na frente. Mas hoje é um dia muito especial para mim, é um dia onde o pessoal da educação gosta da palavra caro, né? É um dia muito caro para mim. Em 2013, nesse dia, eu publiquei no Facebook um texto, que eu queria registrar esse texto. Eu publiquei esse texto em 2013, válido hoje. Hoje, dia 28 de agosto, há 57 anos atrás, Martin Luther King faz em Washington, para 250 mil pessoas, o seu famoso discurso. O universo conspira, Flávio. Você vai falar de sonhos, e depois nós vamos conversar um pouco se os sonhos, aqueles que nós sonhamos acordado, têm algum significado com os sonhos que nós sonhamos dormindo, e se o contrário também é verdadeiro. Mas Martin Luther King inicia para 250 mil pessoas em Washington o seu discurso assim: eu tenho um sonho, que meus 4 filhos pequenos um dia vivam numa nação onde serão julgados não pela cor de sua pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Luther King deve estar um pouco triste, creio eu, onde está, e para alguns muito próximo da gente, porque depois de 57 anos, infelizmente, nós vivemos um mundo racista. Infelizmente. Infelizmente. E nós, como educadores, que formamos as gerações futuras, temos que repudiar, temos que enfrentar com muito indignação qualquer ato de racismo. Somos todos irmãos, independente de raça, credo, experiência de qualquer que seja ela, classe social. Não podemos jamais discriminar as pessoas de jeito nenhum sob as suas características. E o racismo, então, é aquela que nós devemos estar indignados diariamente. Mas, infelizmente, o país onde Luther King deu esse discurso, recentemente deu péssimos exemplos para o mundo de racismo, péssimos exemplos. E no Brasil, infelizmente, a gente também teve péssimos exemplos. Eu quero dizer para vocês que, infelizmente, temos exemplos diários de racismo. E lá pelas tantas, no discurso de Luther King, ele tem uma frase que é uma pérola. Por sinal, o discurso inteiro é uma pérola. E ele diz assim: talvez não tenhamos conseguido fazer o melhor, mas lutamos para que o melhor fosse feito. Esse é o grande desafio da educação. Não vamos ser assassinos de ideia e não vamos nos contaminar pelos pessimistas de plantão. O sonho, se é dormindo ou acordado, ele precisa sempre ser uma realidade. Ele precisa sempre ser uma prática, uma experiência para se tornar uma realidade. Então,
eu queria fazer esse registro, porque hoje é um dia histórico para a humanidade, dia que completa 57 anos desse discurso. Eu queria, então, falar sobre o Flávio. Flávio eu conheci nessa caminhada, por sinal, eu tenho tido a alegria extraordinária de ser secretário municipal de Florianópolis, a cidade mais linda desse Brasil, com muito orgulho, porque eu tenho aprendido e conhecido pessoas maravilhosas. E uma delas é o Flávio, que conheci recentemente. Flávio é professor da rede municipal, estudioso do campo simbólico, e campo simbólico me fascina. Creio que aí a gente teve uma proximidade. Professor de geografia, origamista, que é muito legal os origamis que ele faz, mandaleiro, e fez parte do Conselho Gestor da Unipaz, a Universidade Internacional da Paz. E eu estava conversando com o Flávio, esse meu jeito de ser, a Unipaz também entrou na minha vida, porque o Roberto Crema, que hoje é o reitor da Unipaz, convivi muito com o Roberto Crema no meu passado, né? Roberto Crema teve em Florianópolis, algumas vezes trouxemos para fazer falas com as pessoas, e hoje ele é o reitor da Unipaz. E Roberto Crema é uma pessoa fantástica, meu juiz de valor, e muito do que eu sou, e principalmente do que falo e como sou, é um pouco também influenciado do Roberto Crema. Flávio, tens a palavra, seja muito bem-vindo à nossa live de sexta-feira à tarde. Te passo a palavra com muita honra e orgulho. Tens aí 40 a 45 minutos para nos falar sobre o teu tema dos sonhos, o teu tema do como que a gente pode aprender com os sonhos e falar do teu projeto lindo que tu tens, do Maria Conceição, que faz com as crianças. E eu não quero aqui falar mais nada para não tirar o brilho da tua fala, porque você é aquele que vai fazer com que a gente tenha essa alegria nos próximos 45 minutos. Fique à vontade, Flávio. Seja bem-vindo, querido. Muito obrigado pelo presente, né, pelos presentes, né, que são vocês aqui, e de qualquer forma estão disponibilizando o tempo aí para ouvir minha história, né, porque meu sonho, né, as coisas começam por um sonho, né, depois se materializam, tudo começa por um sonho, e é um contínuo mesmo, né, é o contínuo entre a noite e o dia, as coisas, é uma continuidade. A gente muitas vezes separa muito as coisas, mas há um contínuo, né? E é o Martin Luther King, começou com um sonho, tudo começa por um sonho, né? Um desejo. Então vamos falar um pouco melhor sobre isso. Eu pensei como é que vai ser esse fio condutor, né? Onde eu começo, né? A gente vai ganhando de idade e vai virando contador de história, né? Só tenho uma história para contar aqui, é a minha história, né? E que é essa história também na rede, né? Então, e para chegar nesse meu projeto, que é o Projeto Sonhário. Então, eu pensei assim, eu tive um sonho ano passado, eu tenho meu caderno, que eu anoto os sonhos, né? Que eu chamo de sonhário. Então, eu tenho um caderninho, né? E aí eu anoto, aí eu achei um sonho ali para poder dar um pontapé inicial para essa conversa. Então, esse primeiro sonho, vou pedir para a Lisandra projetar aí, porque aí daí eu dou uma continuação. Aí eu estou pedindo para vocês ter esse material de artes aí à mão e mais uma folha de papel, porque se vocês se sentirem à vontade, se faz sentido para vocês, vocês podem ir fazendo um desenho. Um desenho pode ser uma mandala, pode ser algum desenho que tenha... Pode ser para o caderno teu, dos sonhos, se você não tem ainda. Você pode aí... o slide não é esse, Lisandra. É ele lá... Não, volta lá. Vou pegar o nome do slide aqui. Boa ideia, é isso aí. Então, foi um sonho do ano passado que eu tive, né? Então, a questão de ter uma folha na mão e o material de arte, se faz sentido para você, você pode, enquanto está me ouvindo, você pode estar fazendo um desenho para ser o teu desenho tema, para o teu sonhário,
ou se ou também pode ser um desenho de algum sonho específico, só porque a gente tem os dois hemisférios do cérebro, né? Então, enquanto eu vou explicando, falando a história, você pode ir fazendo o desenho, e assim a gente vai entrando nesse campo aí, unindo os dois hemisférios do cérebro, e dá tudo certo. Eu tenho usado essa metodologia com as crianças, né, do quarto e quinto ano, e tem gostado, e a gente tem a nossa criança, né, dentro da gente também. Então, se faz sentido, pega folha e papel, uma folha e um lápis de cor, e comece o desenho, tema para o sonhário, desenho livre. Então, olha só, esse sonho aí, boa ideia. Sonho do ano passado, e no Rio Vermelho, então é sempre bom o sonho dar um título no sonho, colocar a data, é importante, e o local. Às vezes o título não vem na hora, o título pode vir depois. Então você pode dar esse título depois. O importante é o registro. Sempre vou insistir nesse tema. O importante é o registro do sonho. Então lá, as crianças estão com dificuldade de fazer uma pipa subir. Elas estão entre balões brancos, reunidos no campo escolar, no campo da escola, no pátio. Vou ao encontro delas para ajudar na tarefa. Chego e fixo um balão branco na pipa. Não dá certo. Até que vejo um balão rosa entre os brancos, amarro esse balão na pipa, que faz ela subir para o nosso contentamento. O sonho é esse. No final da live, aí eu quero voltar esse sonho para dar uma continuação, trazer sentido para ele. Mas o sonho é esse. Pode tirar, inclusive, o slide, Lisandra, por gentileza. Então, né, Então, teve esse sonho, já há muito tempo que eu venho estudando os sonhos, né? Meu objetivo, então, aqui é falar dessa aprendizagem a partir dos sonhos, né? Como fator de autoconhecimento, né? Como fator de ideia de autoexperimento. Né? A gente está vivendo um caos criativo, né? Várias coisas estão sendo possíveis agora, né? Esse momento que estamos vivendo 2020, nesse momento, porque está sendo gravado, então esse material vai ser registrado para o futuro, então é bom lembrar que 2020 virou tudo, mudou tudo, né? Eu, pelo menos, queria que a escola mudasse, alguma coisa estava muito incomodado, algo me incomodou, e mudou. Não foi exatamente como a gente imaginava que fosse, mas mudou. Né? Então, estamos vivendo esse caos criativo aí, né? E eu vi que esse momento eu posso trazer esse meu trabalho aí enfim, né? Como experiência, porque eu quero levar esse trabalho para outras escolas. É essa a minha ideia inicial aqui. Se alguém está afim, que quer que eu faça esse trabalho, eu posso fazer isso também a partir de algumas lives com outras pessoas. Bem, então, essa história minha desse projeto começa há uns 3 meses atrás, na Semana do Meio Ambiente. A Cleia, minha amiga, ela é minha parceira de trilha, parceira dos trabalhos de estudo, né? Eu faço muito saída de estudo e fazia muito saída de campo, e é a minha parceira, e ela queria que eu falasse alguma coisa na Semana do Meio Ambiente, visto que eu sou professor de geografia. Então, eu pensei assim, mas eu vou falar sobre uma Semana do Meio Ambiente, eu achei interessante, assim, mas eu queria trazer uma outra coisa, né? Fazer um outro significado mesmo, porque eu venho estudando sonhos, né? Então, tinha que fazer algum link com o que eu queria. Então, eu pensei, vamos falar da natureza. Porque falar da natureza, né? A natureza nos habita. Eu fiquei pensando que quando a gente conversava com os alunos, os estudantes, perguntavam onde é que está a natureza, eles colocavam a natureza como sendo uma coisa externa. Põe ali o slide, Elisandra, eu e a natureza. Aí eles sempre colocavam, se viam, né? Sempre uma florzinha, uma coisa que está aí. Não é esse, é o outro. E isso aí, a fantasia da separatividade. Fantasia da separatividade. Volta. Não é isso. Eu e a natureza. Então,
essa fantasia da separatividade, né, que nós nos vendo aí sempre fora da natureza, né, sempre aponta, né, a natureza ali é a plantinha, né, é sempre alguma coisa fora, né, e assim, as coisas assim, elas estão muito separadas, e na real a gente não sabe que a natureza, nós temos uma natureza selvagem que nos habita. E essa natureza selvagem que nos habita, um território desconhecido, pouco explorado, esse território dos sonhos, né? Muito pouco entendimento, né? É alguma coisa que foge ao nosso controle, né? É algo que pensa em nós, né? Então, todo mundo sonha e os sonhos aparecem, mas não é uma coisa que eu criei o roteiro do sonho, eu consciente, criei o roteiro do sonho. Não é assim, né? Então, é algo que pensa na gente. De repente, você acordou, tem aquele sonho, né? Podia até ter uma questão na cabeça, né? Que talvez seja... que pode ter inspirado aquele sonho, mas é algo que pensa em nós. E, na real, passa o próximo slide ali, coexistência, por favor. Lisandra, coexistência. Isso. Na verdade, é isso, né? Eu sou natureza, né? Eu faço parte da natureza, né? Está ali a pessoa ali dentro da folha, né? Então, eu fiquei pensando sobre essa questão, assim, como a gente não presta atenção na gente enquanto natureza, né? Então, é isso. O ambiente, articulei-me aí com ela para a gente falar sobre os sonhos aí, imaginando que os sonhos é uma natureza selvagem que nos habita, né? Estou com essa disposição para experimentar esse projeto, né? Então, a ideia aqui é de autoconhecimento, é o conheça a ti mesmo, né? É que está lá no templo de Delfos, na Grécia, né? Conheça a ti mesmo, né? Então, eu acho que a partir do momento que a gente entende os nossos sonhos, a gente acaba se conhecendo melhor. Eu sei que não é uma tarefa muito fácil conhecer os sonhos, né? Porque, a princípio, o sonho ele traz um conteúdo inconsciente, né? O que é o que não sabe ainda. Por isso que é inconsciente. Então, por isso que nunca faz sentido na hora. Sempre uma coisa surreal, maluca, né? Mas tem sentido, né? É aí que eu quero chegar, e que a gente começa a estudar e começa a entender que existe um sentido aí nos sonhos, né? Então, parece que não sonhar é uma impossibilidade comprovada pela ciência. Todos nós sonhamos, todos os mamíferos sonham, né? Então, mosca já descobriu que sonha, enfim, né? Enfim, parece que todos nós sonhamos. Mas também, né, parece que esse canal também vai se fechando. A partir do momento que as pessoas não prestam atenção nos sonhos, elas começam a sonhar menos. Começam a esquecer, porque sempre é um absurdo, sempre não faz sentido na hora, mas nunca vai fazer sentido na hora. Por isso é importante o registro. O sentido vem depois, quando começa a isolar o sonho e se envolver com ele. Aí ele vai começar a criar sentido, né? Então, todo mundo sonha. Por que as pessoas não prestam atenção nesses sonhos? Falo desses sonhos dormidos, a princípio, né? Eu sei que as coisas interagem, né? O dia e a noite, né? As coisas estão interligadas. Mas eu estou falando mais desses sonhos quando a gente vai dormir e acorda, né? Com um sonho na cabeça. Às vezes não entende, mas mesmo assim uma alquimia parece que acontece, né? Porque mexe no emocional. Tu tem uma sensação. Por mais que tu entenda o sonho, fica uma sensação, né? Que sensação que você teve em relação àquele sonho. Se foi boa, se é ruim, eu fiquei com medo, eu fiquei com raiva, eu fiquei, né? Eu fiquei, que sonho legal. É isso. Né? Então tem que prestar atenção, por mais que não entenda, prestar atenção que alguma coisa parece que muda, alguma chave ali parece que muda, né? Então todo mundo sonha, né? Então quando a gente
presta atenção, não presta atenção nos sonhos, eles param de acontecer. Então, o sonho fala do inconsciente. Passa ali o slide do inconsciente ali, ô, Lisandra, por gentileza, isso. Então, o inconsciente, ele é uma parte muito maior do que o consciente nosso, né? Nós temos essa parte aqui que é consciente, que eu estou vendo, né, uma tela aqui, estou vendo algumas pessoas, estou falando, né, com vocês, e tem uma parte muito maior que é o inconsciente. Eu vou falar por metáforas, muitas vezes. Eu vou falar sobre a linguagem simbólica, que é a linguagem dos sonhos, né? É a linguagem simbólica. Os contos de fada surgiram a partir dos sonhos, né? Essa coisa que os animais falam no conto de fada, provavelmente eles surgiram através de sonho de alguém, a pessoa começou a contar, né? Então, o inconsciente é uma parte muito maior do que o consciente. Vamos pegar a metáfora aí do oceano. Então, como sendo, né, o oceano, como sendo as terras emersas, seria a parte consciente. E o inconsciente seria o oceano, os oceanos. Então, os oceanos são muito maiores, entendeu? Então, tem um bocado de vida que a gente não vê, nem ideia do que tem ali debaixo. Entendeu? Daqui a pouco, solta um peixe, uma baleia, que a gente se dá conta. Daqui a pouco você pesca um peixe grande, aí você se dá conta. E o nosso trabalho aqui, quer dizer, meu trabalho, né, é pescar nesse oceano do inconsciente. Pescar peixe grande. Então, é isso. Então o inconsciente tem um conteúdo muito grande que vem à tona através dos sonhos. A gente não conhece o inconsciente de forma direta. A gente conhece sempre ele de forma mais indireta, né? Porque ele já tem esse nome, né? Que é inconsciente. Então, você não sabe dele direito, né? Que a partir do momento que ele vem à tona, ele é consciente. E o sonho traz esse conteúdo inconsciente, né? O sonho é a nossa esfinge. É a nossa esfinge a ser decifrada. Então, eu acho que é importante assim, investir algum tempo na vida estudando essa atividade onírica. Que nós vivemos esse negócio dessa pós-modernidade que virou esse unilismo, né? esse vazio existencial. Né? Nós vivemos um vazio, as coisas não têm sentido, é tudo muito materialista. Né? Na escola tem série de tabu. Na escola, eu descobri que tem escola que não pode ter livro de religião na biblioteca. Oi, entendi. Qual é? Porque está fazendo o que a igreja fez, entendeu? Parece uma coisa louco isso. Não, enfim, eu fiquei pensando sobre isso, porque a gente vai criando dogmas também com a ciência enfim, né? Eu acho que as coisas estão muito separadas, né? E a gente precisa voltar a unir as coisas. E eu louco, porque o sonho é uma coisa que também é uma coisa que... Como é que eu vou falar do sonho? Eu não tenho nem um sonho para te mostrar. Tem um relato. É uma experiência individual, particular, né? que é única. O sonho fala do sonhador, né? Então, eu não tenho... É uma experiência subjetiva, mas ele tem sentido, né? É como se fosse cartas do self que está te mandando. É o cinema de cada um tem o seu cinema interno. O sonho é um cinema interno, né? E aí quem produz o sonho? Né? Porque quem que faz o sonho? Aí é a tua alma, né? Imagino eu, aí sei lá o nome que você quer dar, né? Porque tem essas questões que escola, umas coisas não pode falar, né? Esse paradigma materialista ainda reina em boa parte aí. Minha formação foi essa. Era materialista, histórico, dialético. Mas, enfim, né? Então, eu acho que tem algumas coisas aí que
inclusive viraram dogmas, né? E a gente não pode... A gente está trabalhando no campo do subjetivo, eu estou trabalhando aqui, mas essa questão, como é que a gente vai entender a consciência a partir dos outros, né? Esse laboratório. Você tem que entender a consciência se auto-experimentando, né? Então, a ideia aqui é levar essas crianças a se registrarem os seus sonhos, para que no futuro elas possam olhar para aquele material, esse caderninho, como sendo uma coisa valiosa, né? Para daqui a 10, 20 anos, ela tem um material ali que pode estar servindo aí para ela, como referência. O que eu quero aqui é trazer esse estímulo para que a gente faça isso, fazer com que elas observem os seus sonhos, elas sonham um monte, as crianças, né? Então, os sonhos sempre teve muita importância ao longo da história da humanidade. Diferentes sonhos inspiraram artistas, pensadores, enfim, né? Está coalhado de história aí, que o sonho era o centro do fato social. As pessoas não faziam as coisas sem antes perguntar para os sonhos. Então, nos últimos 500 anos que esse negócio está mudando. E mudou, mas era assim. Né? Então, eu posso assim, trazer alguns exemplos aqui. Aí mostra ali o da pirâmide, ali, Elisane, isso aí. Então, eu vou dar aqui uns exemplos aí de grandes sonhos aí da história da humanidade. Aí. Então, aí dá a pirâmide, a esfinge, né, de Gizé. E a história conta, né, está registrado, que o Tutmoses, que o jovem príncipe dormiu aí perto aí da cabeça da pirâmide, perto aí da cabeça da esfinge. A esfinge, ela estava coberta de areia até o pescoço, lá no mais ou menos 1400 antes de Cristo. Ela estava coberta de areia até o pescoço, ele dormiu ali perto da cabeça, acordou. Quando acordou, aí era só do meio-dia, né? Foi uma cochilada, meio-dia, e ele acordou com um sonho, onde a própria esfinge, a entidade, falou com ele e disse que se ele desenterrasse, né, tirasse a areia dela, né, desenterrasse o corpo dela e construísse uma mureta ao redor dela, ele seria faraó do Egito. Então, assim ele fez e assim aconteceu. Há 10 anos atrás acharam esse vestígio dessa mureta e ele fez uma placa aí entre as patas da esfinge, que é a estela dos sonhos. Estela é essa pedra aí, ó. Chama de estela, né? Um marco. Está aí entre as patas, que está contando essa história. Que ele constrói, coloca essa estela, essa pedra, contando essa história aí que eu estou contando para vocês, né? Então, tem várias histórias de sonhos, grandes sonhos ali ao longo da história da humanidade. Certo? Então, pode citar outro sonho. Ó. O cara que inventou a máquina da costura, o Elias Howe. Ele estava lá, né, querendo inventar a máquina de costura, no final de 1800, e a Revolução Industrial, início, e ele não conseguia dar solução para a agulha. Então, ele tem um sonho, né? E que esse sonho, tem vários índios que vão atrás dele. Ele estava com uma questão na cabeça, porque tem uma questão. Tem que perguntar para o sonho. Tem uma questão que vai mobilizar o sonho, que seja um complexo, alguma questão tua que para mobilizar essa dimensão dos sonhos. Também a gente não garante nada, coisa de lá para cá. Cada vez eu percebo isso, né? Mas daqui a pouco você tem um sonho, né? E aí ele estava com essa questão, como desenvolver a máquina de costura, e ele vai dormir, aí ele acorda, né? Aí quando ele acorda, aquele sonho, vários índios correndo atrás dele.
vários índios correndo atrás dele e jogando lança para ele, né? Daqui a pouco ele se encontra num beco sem saída, aí tem um índio, um cacique, que ele pega uma lança, aponta para a testa dele e lança na testa. Aí ele se acorda. Quando ele acorda, ele lembra que aquela lança tinha um olho na ponta. E aí ele teve eureka. Aquilo ali era o buraco para a agulha, na ponta da agulha, para a agulha de pesponto, para a máquina de costura. Né? Então, foi o sonho que inspirou ele. Entendeu? Então, isso é um exemplo. Mas tem outros tantos exemplos assim, né? Pode tirar aí o slide, Elisandra, por gentileza. Então, aí tem o Jung, ele diz, eu vou ler aqui, ó, que a infância é um período de grande intensidade emocional. A infância é um período de grande intensidade emocional. E os primeiros sonhos de uma criança revelam muitas vezes a estrutura básica da psique, sob uma forma simbólica, indicando como mais tarde ela irá modelar o destino do indivíduo. Quer dizer, então, esse slide, inclusive tem esse slide aí também. A infância é um período de grande intensidade emocional, os primeiros sonhos, eles são muito importantes, vão falar muito da criança. Entendeu? O potencial veio para quê nesse mundo? A gente tem que saber isso logo. Muitas vezes o pai fica viajando, quer que faça, mas a história dela é outra. É descobrir que pé de fruta vai dar essa semente. Entendeu? Aí você quer que o cara seja um pé de laranja, mas ele não nasceu um pé de laranja. A semente é um semente de pé de abacate. Você fica tratando aquela, entendeu? Enfim, ou a semente é um semente de pé de limão. Você fica tratando como se fosse um pé de laranja. Então, tem que descobrir isso, né? Então, e isso através dos sonhos, a gente pode estar se auto-investigando, né? Se auto-experimentando, se conhecendo. Então, a ideia é essa, né? A ideia é que elas possam se conhecer melhor a partir dos seus sonhos. Porque a maioria das pessoas já nem lembra dos seus sonhos de infância, né? Mas se tivesse anotado num caderninho, né, precioso, guardado para o futuro, projetado no agora, talvez se nos conhecesse melhor, né? Talvez a gente pudesse até economizar terapia, esse tipo de coisa, né? Porque o sonho, de qualquer forma, é um terapeuta interno, né? Ele está trazendo um conteúdo da tua alma. Tem que pensar que o sonho é como se fosse a tua psique, né? É como que é dar o nome do boi, né? Que é da psique, da alma, que é da anjo da guarda. É isso, né? Cada um, mas ele vem, né? Uma mensagem que vem. Então, eu gosto de chamar de alma mesmo. Então, que é a que produz os sonhos. Então, uma pessoa que tem que imaginar que ela fosse uma pessoa que gosta muito de ti. Que gosta muito de ti, né? E a questão é que a tua alma, ela não sabe falar português. Ela não sabe falar inglês. Ela sabe falar simbolês. E essa é a linguagem dos sonhos, é a linguagem simbólica. E na escola a gente estuda muita palavra, os símbolos são importantíssimos. Até que as empresas, elas ficam, né? Tem toda uma história em cima do símbolo de uma logo de uma empresa, de uma logo de uma escola, tem que pensar as imagens, né? Não é? Tem toda uma reflexão em cima das imagens que acabam, inclusive, nos manipulando aí, né? Todo o marketing nos manipulando aí através das imagens. E parece que a gente não presta muito atenção aí nos sonhos, porque não faz também, a gente não tem muita alfabetização simbólica. Então, parece que eu vejo que é importante a gente ampliar essa alfabetização simbólica. Né? Vou tomar minha água aqui. Então, é por isso que falta clareza aí
dos sonhos, né? Então, provavelmente, os contos de fadas surgiram a partir dos sonhos, né? E o sonho, à medida que você vai se envolvendo com o sonho, você vai ampliando o significado dele. Tem que fazer o sonho como se fosse... Sabe quando tem aqueles filmes de mistério que tem, às vezes, tem um assassinato, alguma coisa? Qual é a primeira coisa que as pessoas fazem quando aconteceu um assassinato? É isolar a cena do crime, né? Você precisa isolar a cena do crime e a partir de... Ninguém mexe ali, né? Primeiro, como é que você... Lembra que eu estou falando da linguagem simbólica, eu estou falando dos sonhos, né? Então, como é que você isola o sonho? Escrevendo. Escrevendo logo em seguida. Porque senão você vai perdendo detalhe dele, a memória não é confiável. A gente vai esquecendo das coisas. Daqui a pouco vira uma memória cor-de-rosa, aí você censura alguma coisa, coloca outra, esquece aquilo, aí daqui a pouco me conta uma história, porque também eu conto essa história de... Eu gosto de estudar os sonhos, né? Aí as pessoas começam a contar sonho para mim também, mas também só traz um fragmento. Ah, eu sonhei com uma aranha, eu sonhei com... Ah, mas daí, eu preciso do enredo. Tem uma estrutura, o sonho, tem uma exposição do problema, tem uma peripécia, tem uma conclusão, tem um elenco, tem um cenário. Então, tem essas coisas que ela precisa ser observada. Então, por isso, tem que fazer o registro logo em seguida, quando acorda, quando lembra. Certo? O sonho tem que ser contado, né? O sonho faz parte da tradição, ele precisa ser contado, ele precisa, né? Para a gente poder registrar. As crianças podem contar no café da manhã para os seus pais, né? Uma boa, assim, né? Tentar, teve algum sonho, né? Elas começam a sonhar desde cedo. Se não sabe escrever ainda, desenha e começa a organizar isso num caderno, né? Então, é isso. À medida que eu estava falando da metáfora, a metáfora do que acontece, né? Isolar a cena do crime, aconteceu um assassinato, isolei a cena do crime, né? E aí eu começo a me envolver com o assassinato. O que o detetive faz? Ele vai pegar as pistas e coloca lá no mural dele, as pistas, né? E vai vendo, às vezes, ele tem fragmento, sonho, às vezes não tem um sonho inteiro, às vezes tem um fragmento, às vezes tem uma imagem, né? Sonho é complexo, não dá para... Eles são muito variados, né? Geralmente tem uma estrutura, mas às vezes você recebe só uma imagem, tem gente que tem sonhos de todo tipo, enfim. A história aqui, quer dizer, que eu imagino, é a gente imaginar que podemos ter sonhos lúcidos. Esse que é a cereja do bolo, né? Porque muitas pessoas têm sonhos lúcidos, né? Que ela consegue moldar o sonho, né? Se eu tenho sonho lúcido, ela não tem pesadelo, né? Porque ela vai lá e muda o sonho. Eu não tenho muita essa experiência do sonho lúcido. Sonhei tá voando só. Mas que é uma delícia sonhar com voar. Todo mundo que fala de sonhar com voar é muito bom. Mas sonho lúcido é aí que eu quero chegar, né? Mas estou aí no meu estudo, né? Então é isso. Então o cara isola a cena do crime lá, né? E põe lá as pistas e começa a se envolver com aquilo até chegar. Opa, descobriu o que aconteceu, né? E no sonho é a mesma coisa, você vai isolando o sonho, escrevendo ele e começa a se envolver com ele. Perguntar e começa, né, observar os detalhes, né, fazer uma análise desse inconsciente coletivo, né, que são os arquétipos que estão constelados ali no sonho, né? O que são algumas coisas que têm um conteúdo também que também é individual, porque eu sei algumas coisas do sonho, eu vou analisar sempre a partir de um inconsciente coletivo. Mas tem coisas que são muito individual, que sei lá, né? Eu posso ter um diamante aqui, né? Mas o diamante para mim é riqueza, é dureza,
né? Mas o cara, de repente, ele tem jogaram o diamante na cabeça dele, ele tem o seu significado, ele tem um trauma com aquele diamante, entendeu? E aí tem um significado que é particular para ele. Então, é isso, né? Então, tem muita coisa para falar de sonho aí, né? Então, a criança, ela sonha, o potencial latente dela pode estar sendo apresentado aí no sonho, né? Ela pode ajudá-las a despertar para os seus dons, os seus talentos, né? Da sua individualidade no mundo. Nós estamos em 2020, fica em casa, né? Essa metáfora, a frase, né, desse ano, fica em casa. E o que é o simbólico do fica em casa? O que é a casa? Sou eu, né? Tudo bem, minha casa, mas simbolicamente é o corpo que eu habito, né? Então eu estou falando de mim quando eu fico em casa. É olhar para si. O chamado, nesse momento, é para que a gente possa olhar para si. Não é? Não quer dizer isso, ficar em casa. E os sonhos é uma forma de olhar para si. Também é bom meditar, né? Também é bom fazer outras coisas, né? Rezar, enfim. Mas o importante de olhar para si como sendo essa questão de olhar para si é olhar para os seus sonhos, né? Para saber o que vem aí, né? Então é isso. Eu quero propor para vocês, assim, conduzir aí algumas crianças de alguma escola aí, fazer umas três lives com elas, né? Com grupos grandes, assim, para a gente poder ensinar elas a criar esse caderno e criar um conteúdo próprio, autoexperimento, autoconhecimento, né? Para ver se elas encontram um pouco das respostas nelas mesmo, né? Sei lá, de repente estamos formando neurojedais, né? Para o futuro aí, não sei, mas a gente tem que plantar a semente, né? E é uma coisa que não é muito difícil de fazer, né? São umas 3, 4 lives, né? Com um grupo de crianças, talvez de 4º, 5º ano, já sabe escrever, né? E aí a gente pode, que elas precisam um caderno, né? Um caderno enfim, né? E querer, né? E assim, o estímulo, porque é isso, né? Precisa do estímulo. A gente tem dificuldade de começar uma coisa nova, não é? A gente esquece, então, né? Fala, mas entra aqui na hora, faz sentido, mas daqui a pouco já esqueceu. Então é difícil um pouco, às vezes, a mudança, às vezes é difícil. Então tem que estimular elas também para a coisa acontecer. Aí o que eu tenho feito isso aqui na Escola Maria Conceição, com as professoras do 4º e 5º ano, é um encontro, assim, pelo Meet, né, quinzenal, né? Então aí eu falo a importância dos sonhos, das quantas, depois uma segunda parte, quando elas vão desenhando o seu sonho, né, o desenho aí, primeiro pedir para fazer o caderno sonhar, para a primeira página, né? E aí elas vão desenhando e vão me ouvindo, né? É isso. Porque o cabeção não fica também, né? Racional, já fica falando, ó. Dá para ouvir o carro daqui na rua? Não, né? Que bom. Então tá, deixa eu dar uma continuação aqui, deixa eu só acabar. Quanto tempo eu tenho aí, Maurício? 5 minutos. Ah, então tá, eu estou concluindo. Esse é o meu sonho, né? Esse é o meu sonho, que tu termine em 5 para a gente debater. Porque estamos juntos, tá? Tá tudo certo aí, alguém me sinaliza aí. Então, a minha proposta é essa, né? Que elas podem fazer isso. Aqui na escola eu consigo mesmo, acho que não consigo participar do Meet, eu deixo o caderno com as instruções, e um caderno que a escola disponibiliza, elas vão lá e pegam, e tem esse caderno, eu tenho uma instrução escrita, né? E quem está no Meet é melhor, né? Porque a gente consegue interagir mais, né? Então, a minha proposta é essa aqui, levar esse projeto sonhário, onde as crianças elas possam fazer esse exercício de autoobservação
escrevendo os seus sonhos, registrando, né, para depois ela vai servir isso para elas. Então, vamos lá para os últimos slides aqui, então, que eu trouxe um sonho inicial. Vou mostrar que o sonho tem uma estrutura. Então, deixa eu ver aqui onde é que está aqui, só um pouquinho, Lisandra. Como é que era o nome do coisa aqui mesmo? Vamos ver. Lá. Sonho, boa ideia. Aqui, ó, a base do mistério, da estrutura dramática, isso aí. Então é isso, né? A base do mistério, da estrutura dramática constelada em sonhos, segue um esquema proposto por Jung. Num primeiro momento, sugerimos que se desmembre os sonhos em 4 partes, para melhor entendimento dos símbolos contidos na mensagem da imagem onírica. Então, ó, essa parte, se uma foto da tela aí, ó, pode ser legal para vocês também, né? Fazer essa... Os sonhos mais complexos, é legal dividir essa estrutura, né? Então, primeiro tem uma introdução, né? O local, o espaço do tempo, os personagens. Eu dou um toque assim, no local. Quando é uma coisa de infância, às vezes uma de infância repercute aqui, olha, uma coisa para resolver lá que está repercutindo agora, por exemplo, né? Então, os personagens também, geralmente o sonho fala do sonhador. Não dá para ficar imaginando muito que o sonho são todos os personagens são a gente mesmo, são as nossas partes, né? Sonho fala do sonhador. Mas tem os personagens, o que ele quer dizer o leão naquele sonho, o que quer dizer, né? A tua prima no sonho, o que quer dizer para ti, né? Qual é a... Quando tu amplifica, o que vai entender desses personagens, enfim. A exposição do problema, que é a apresentação... Ah, tá, então está escrito, né? Então, eu estou analisando aquele primeiro sonho inicial. Se precisa... De repente, Lisandra, rapidamente voltamos ao sonho inicial. Isso aí, ó. As crianças estão com dificuldade de fazer uma pipa subir. Elas estão entre balões brancos, reunidos no campo escolar. Vou ao encontro delas para ajudar na tarefa. Chego e fixo um balão branco na pipa. Não dá certo. Até que vejo um balão rosa entre os brancos. Amarro este balão na pipa, que faz ela subir, para nosso contentamento. Esse foi o sonho. Agora vamos lá na análise desse sonho aí. Isso. Então é isso, né? Então o sonho ele tem uma estrutura de drama, né? Ele diz respeito ao sonhador, né? Tem uma estrutura, então eu divido nessas 4 partes. Então a introdução, que é o local, a exposição do tempo, personagem. Depois a exposição é a apresentação do problema, o problema inicial, como ajudar a fazer a pipa das crianças subir. E a questão do sonho é essa, né? Elas estão lá no campo, lá brincando, eu lembro, um monte de balão branco e elas estão lá numa pipa, querendo fazer essa pipa subir. Então, é a apresentação do problema. Então, o sonho geralmente tem um problema aí, ele apresenta. Aí tem a peripécia. A peripécia é aquela virada no sonho, é aquele momento que muda tudo, que cria um problema, né, que aparece uma catástrofe, né, que vai abrir espaço para a solução, ou não. Mas é o momento que é o que dá transformação. Né? Então, aqui, chego para ajudar, escolho o balão rosa e decido amarrá-lo na pipa, porque ele estava aquele problema, aí, peripécia é essa, né? O momento da transformação. E a lises, né, que é a conclusão, né, o desfecho, o resultado do sonho. Acorde para isso, né? É o final do sonho. Acorde para isso. Então, a natureza compensatória da peripécia do sonho. A natureza compensatória da peripécia do sonho. O balão rosa faz a pipa subir e ficamos felizes. É isso o sonho. Aí a gente pode viajar na interpretação do sonho, né? Mas aí, com as crianças, eu não quero ficar fazendo esse trabalho de interpretação, porque eu não sou psicólogo, né? Então, mas eu tenho a minha história aí, né? Então, é isso, né? Os trabalhos que eu fazer com as crianças vão dar certo, desde que eu tenho o balão, a ideia, fazer com amor, né? O rosa, que as crianças, a pipa, ela está aqui no chão, ela está aterrada no chão, mas tem um fio, né, que ligando o céu e a terra, a pipa é uma coisa do lúdico,
né? Então, eu acho que é isso. O sonho, né? O nome desse sonho é Boa Ideia. Foi o nome que eu dei para ele depois. Então, eu acho, Maurício, que o tempo que você me pediu, eu acho que eu estou dentro do tempo, né? Então, aí eu acho que podemos abrir para as conversas, para as perguntas. Tá ótimo, Flávio, obrigado. Eu vou pedir ali para o pessoal colocar, então, a partir de agora, as perguntas ali. Tem uma pergunta ali, show de bola, vou fazer daqui a pouco, né? Eu queria, Flávio, e falar para vocês, os 215 que temos aqui na sala, eu quero dizer para vocês que eu falei para o Flávio, eu não sei se vocês vão enxergar, obviamente que não vai dar para enxergar, isso aqui é o xerox do livrinho da minha mãe. Minha mãe completa 80 anos no dia 30 de novembro, ela é uma pessoa, assim, muito interessante, e ela é professora aposentada da rede estadual, e eu contei para o Flávio que ela, desde 1997, dia 20 de abril de 1997, ela anota num caderninho os sonhos, né? Então, por exemplo, em 97 ela sonhou, anotou 57 sonhos, 98 e assim vai. Ela tem 9 cadernos com mais de 2.000 sonhos, né? E como eu ia ter essa live, eu pedi para ela mandar no WhatsApp o que ela escreveu no caderno dela, na abertura do caderno, e depois o que ela escreveu numa página, lá já no meio dos cadernos, um sentimento que ela teve. E eu queria compartilhar com vocês. Diz assim, olha que legal, e é essas coisas que o Flávio vem falando para a gente, né, sobre o que é o sonho. E depois eu vou ler uma frase do Freud, diz que o Freud explica, e o Flávio também falou do Freud. E a minha mãe diz assim, alguns sonhos, alguns tristes, outros alegres, outros engraçados, outros até de dar medo, impossíveis de acontecer, alguns belíssimos, alguns vindo lá do fundo do meu subconsciente. Está aí uma pergunta para o Flávio, que eu nem me lembrava mais. Fui a lugares lindos, perigosos, lugares eu fui que eu nem conheço, mas eu fui nos meus sonhos. Alguns belíssimos, outros muito feios, que eu nunca fui, e que bom que eu nunca fui. Vi muitas pessoas queridas que já partiram deste mundo. Vi gente que nem conheço. Como é que pode isso, Flávio? Ela sonhar com gente que nem conhece. Conversei com muitos entes queridos, e como eu me senti bem ao conversar com eles, tocar, abraçá-los, como foi bom e como é bom sonhar. E minha mãe, eu liguei para ela, Fábio, que eu tive que me organizar para a live de hoje, e pedi para minha mãe contar rapidamente alguns sonhos inusitados. E aí, Flávio, eu vou mostrar 2 histórias, eu queria, nessas histórias, fazer uma pergunta. Minha mãe, uma vez, sonhou com a princesa Diana, quando ainda estava viva a princesa Diana. E o que mais chamou a atenção da minha mãe é que ela sonhou com a princesa Diana, e a princesa Diana estava num vestido verde. Quando ela, passado um tempo, ela vê a princesa Diana numa revista que ela nunca tinha visto, porque a revista tinha saído naquele período, e ela leva um susto, porque o sonho que ela sonhou com a princesa Diana vestindo um vestido verde estava na revista. Ela nunca tinha visto a cena, porque o vestido é novo, a revista era nova. Ela sonhou, uma outra coisa interessante, sonhou que o neto dela estava nascendo de noite, e que o filho dela, não eu, meu irmão, estava com um jaleco verde, estava todo assim, enfeitado. Pois, quando ela acordou, o meu irmão ligou para ela, dizendo que o neto tinha nascido e ia mandar uma foto. Quando ela leva um susto, porque o sonho que ela sonhou e o jaleco que ela viu que o filho estava era igual ao sonho dela. Outra, ela usa óculos.
E ela sonhou que pegou o óculos que fica do lado dela e jogou longe. No outro dia, ela acordou e foi procurar o óculos e não achava o óculos. E ela lembrou do sonho que ela tinha pego o óculos e jogado longe. E a minha mãe tem um grau bastante grande, né? Ela tem que usar óculos, não enxerga nada. Diz ela que se levantou e foi lembrando do sonho para ver onde ela tinha jogado. E ela foi direitinho no lugar aonde tinha jogado. E não é que o óculos estava lá, pois ela jogou o óculos de verdade e no sonho. E o último, que ela levou um susto. Um dia ela sonhou que ela estava escutando a música Águas de Março, da Elis Regina e do Tom Jobim. E ela sentou, escreveu, ela sempre escreve de manhã no sonho, ela não é muito escutar rádio. Naquele dia, ela decidiu escutar rádio. E, para o espanto dela, que ela nunca escuta rádio, naquele dia decidiu escutar rádio, ela ligou o rádio. Quando ela ligou o rádio de tarde, qual música estava tocando? Águas de Março, a música que estava tocando. Então, Flávio, eu vou fazer uma pergunta para ti, eu combinei com o Flávio de fazer as perguntas, a gente fazer tipo um bate-papo, depois eu vou ler os comentários aqui do pessoal e as perguntas. Mas antes de passar a palavra para ti, Flávio, isso tudo que aconteceu com a minha mãe, que é um negócio fantástico, me parece que o Freud explica. Porque o Freud tem uma frase que diz assim: o sonho é a situação de que o desejo se realize. O sonho é a situação, é a satisfação, perdão, que o desejo se realize. Será que aquilo que minha mãe sonhou realmente já não ia acontecer e ela estava antecipando? Enfim, não sei. E tem uma do Mário Quintana que é muito legal, que diz assim: sonhar é acordar-se para dentro. E a última, que é a de Aristóteles: esperança é o sonho do homem acordado. Então, Flávio, eu sei que tu não é o Freud, mas tens ido bem. Como é que tu explica essas coisas aí da minha mãe? Olha, vou tirar aqui o Maurício, o que eu te digo é... A gente precisa aprender também a viver o mistério. Porque a gente quer racionalizar tudo. É tudo uma história, né? Tudo uma história. Posso contar, né? É um fenômeno natural, Maurício. O sonho é um fenômeno natural. É esse meu princípio do projeto que a professora veio me chamar para falar na Semana do Meio Ambiente, né? É uma experiência subjetiva. Ela fala do sonhador. A melhor pessoa para entender o seu sonho é ela mesma. Vou fazer, é lógico, o olhar de fora, ele também é interessante, né? Porque também o sonho é meio que um olho sem espelho querendo se ver, né? Como é que, né? É difícil, porque trata o conteúdo do inconsciente. Então, ele é bom o olhar do outro, o outro olha com estranhamento e te leva à reflexão. Então, é importante esse um outro olhar. É por isso que também que eu tenho um laboratório, né? Eu estou tocando laboratório desde a minha formação, laboratório onírico, com encontros quinzenais, a gente vem estudando os sonhos. Então, se quiser, meu telefone aí, para falar sobre esse projeto com as crianças, para falar do laboratório, é 99804-8426. Alguém anota isso, eu já anoto aqui, ó. 998... alguém anota aí, né? 99804-8426. Então, assim, né, de qualquer forma, você está trazendo vários elementos, né? Primeiro que o sonho, parece que ele adianta o futuro, ele só não fala do futuro do passado. Então, ele tem essa coisa, né? De uma certa forma, ele fala do futuro ou do passado. Eles acham, eu vou falar como é que é a hipótese aqui do Siddhartha Ribeiro, em relação aos primeiros sonhos, como é que eles surgiram, né? Então, imagina lá né, a nossa tataravó, né, um mamífero, né, que pequeno roedor, que foi beber água, né, e aí
ele foi beber água, e quando chegou lá, ele tem um jacaré que vai tentar atacar ele. Aí ele consegue fugir do jacaré. Ele foi dormir, né? Foi dormir com sede, né? E aí o que aconteceu, né? Com um monte de atividade elétrica cerebral, né? Com toda essa atividade elétrica cerebral, né? Com os hormônios, noradrenalina, adrenalina, GABA, enfim, vários hormônios na cabeça, né? E aí ele acorda, né? Ele acorda lembrando do sonho, que foi um evento passado. Mas vai fazer que esse sonho, ele vai fazer com que ele mude o futuro dele. Por quê? Porque ele não vai escolher o mesmo lugar para tomar água. Porque o sonho lá que ele teve, né? Ele se transformou num sonho, e ele vai mudar o lugar dele para beber água. Ele não vai mais lá, ele vai para outro lugar. Então, o evento do passado repercute no futuro dele, na forma de atuar no futuro, né? Isso é uma explicação que depois, né, que a ciência é isso, a gente não sabe as coisas direito, né, acho que tem que viver um mistério, aprender a fazer isso. Então, mas essa é uma hipótese aí. Mas o sonho parece que ele adianta o futuro, o inconsciente adianta o futuro. Você está cheio, está coalhado de história. Vai morrer, você viu que meu tio viu a minha tia morrer antes, está cheio de história. E às vezes é engraçado, são coisinhas pequenas assim, né? Que não parece, viu o vestido da Diana verde e depois viu na revista. Isso é curioso, né? Mas, porque não é uma coisa para explicar, é o vestido da Diana, mas acontece também isso. O fato é que o inconsciente, ele adianta o futuro, assim. São os sonhos aí premonitórios, né? E então tem algumas pessoas que têm essa capacidade. Mas é isso, quando as pessoas começam a conversar com as pessoas, a experiência, cada um tem a sua experiência, né? Tem experiências que são subjetivas. E as sincronicidades é toda hora. As sincronicidades, por que está falando o quê? Olha, faz sentido o que você faz. É esse o recado do sonho para tua mãe. O que está fazendo esses anos todos? Anotando esses sonhos, é só um toque para ela que o que ela está fazendo faz sentido. Entendeu? Olha, porque em algum momento você fica estou fazendo tudo uma piração, fazendo esse negócio, entendeu? E uma coisa maluca, aí de repente você vê, sonha com o vestido da Diana, depois vê na revista o vestido da... Olha, faz sentido. Então, eu acho que isso é uma coisa. Então, as sincronicidades, tem que prestar atenção, que são as coincidências significativas. Não é uma coincidência qualquer. É uma coincidência significativa. Então, ela desaparece, né? Mas, olha só, eu não quero entender todo o mistério, não estou afim aqui de explicar tudo, não, de achar que eu vou dar conta de explicar tudo. Eu só quero aqui, ó, a gente acorde para se observar. Observar Mas, Flávio, legal isso que tu falou dessa história. A Raquel ali perguntou assim, ó, pergunta para o Flávio e o que dizer acerca dos sonhos ruins, pesadelos, qual a importância que ele que se deva destacar a eles, ou mesmo como situá-los nessa proposta dos registros. Me parece que é isso que tu falou, né? Quer dizer, sobre a questão ali do sonho, né? Quando você sonha algo, você aprende que também não deve caminhar por ali, né? Me parece que é um pouco sobre isso, né? Tu estava falando. Serve como alerta. O sonho que é repetitivo, ele tem a ver com trauma, né? Ele tem a ver com um evento traumático. Então, é como se aquele negócio ficasse repetindo, né? Ficasse repetindo, né? E a pessoa acorda assustada, né? E então, ele tem a ver com o sonho repetitivo. Tem a ver com um evento pós-traumático. Imagina o cara vai para a guerra lá e depois, parece assim, filme, o cara acorda toda madrugada com sonho, né? Com pesadelo. Então, tem a ver com isso. Mas tem outros pesadelos. Porque, olha só, o que a gente precisa fazer? A gente precisa... O ego, que é eu aqui, o personagem, que sei dos sonhos, né? Esse é o meu ego, né? Ele existe e ele tem que existir, mas o ego ele tem que estar a serviço do self, que é da tua alma, que é a produtora dos sonhos, que gosta muito de ti, né? Gosta muito de cada qual, e ela quer te conduzir para o caminho que você tem que seguir. E quando o consciente, né, o consciente, ele não está o ego não está de acordo
com o propósito da sua alma, tem um desacordo aí, né? Você acaba, tipo, o sonho fala, vai por aqui. Não, você vou por aqui, eu quero ir por aqui, porque é o racional, né? A história que a gente, que a escola ensina? Pensar, não ensina a não pensar. Tem que ensinar a não pensar, porque você pensa quando você não sabe o que você fazer. Quando você já sabe o que fazer, você nem pensa, você vai. Entendeu? E a escola não ensina meditação. Então, assim, né? Quando a pessoa, né? Ela tem um pesadelo, muitas vezes, né? O pesadelo geralmente tem um seguinte, não tem alises, a conclusão. É por isso que dá uma angústia. Já percebi. Quando você tem sonhos sem conclusão, que você não consegue, fica na peripécia. Acontece uma coisa, dá um ruim e ele não fecha. Porque a conclusão é um caminho que você pode, né, dar um desfecho aí para a tua questão constelada, para a questão da exposição do problema. A conclusão, você tem isso. Mas, às vezes, né, tem uns sonhos que não têm conclusão. E é isso, porque muitas vezes o consciente ele não está de acordo com o inconsciente. E, nesse desacordo, aí produz um sonho desse tipo. Ô, Flávio, tem uma aqui que perguntou o seguinte, que ela sonha sempre... Tem uma que perguntou que ela sonha sempre com o ex-marido, se tem uma explicação. Eu já entendi. Então, coisa traumática realmente repete, né? Mas ela colocou ali, né? Outra coisa aqui, ó. A Rafaela falou uma coisa bem legal. Sonhar é sair do automático, é sentir a liberdade, estimular a criatividade, a imaginação. Muito legal essa live. E a Beatriz Souza disse assim, atuo no grupo G5 e G6 e proponho a eles o registro no fim de semana deles. Gosto dessa ideia, pois as crianças sempre citam na roda os seus sonhos. Então, registrar os sonhos é um processo também de a gente construir e influenciar o nosso futuro? É autoconhecimento. Conheça a ti mesmo, né? Eu repito, no começo a pessoa fala, coisa... Porque eu venho cabeção, venho racional e falo, olha, isso não faz sentido nenhum, isso é uma bobagem, isso. Aí não registro. Mas como é que... Ele não faz sentido, porque é inconsciente. É um momento que um conteúdo inconsciente vem à tona. Quando é que o inconsciente vem à tona? Através dos sonhos, de um ato falho, por exemplo. Eu quero lembrar qual é o nome do secretário da Educação de Florianópolis. Eu não sei, não esqueci. Onde é que está esse nome? Está no inconsciente. Eu sei que é o Maurício, mas eu não estou lembrando agora. Então, essa é uma prova do inconsciente, né? Então, você conhece ele de forma mais... A gente conhece ele de forma mais indireta. Então, é um momento, e ele é maior, ele é muito importante. A gente está toda hora, né, fazendo coisas, depois se dá conta. Não é? E esse inconsciente emerge, né, vem à tona, né, o momento é através dos sonhos. A gente presta atenção, e é isso, aí você tem que se envolver com o teu sonho, começar... É para ti, o sonho é teu, o sonho é de cada qual. Entendeu? Então, se envolver, depois começa a perceber. Aí tem que fazer o estudo dos arquétipos, né? Tem que fazer esse estudo dos arquétipos, né? Os arquétipos, eles existem, né? As coisas emitem. Tem um símbolo, o símbolo emite um pulso do arquétipo, né? Que a pessoa, né, olha aquilo ali e ela é induzida, porque é uma coisa que o arquétipo ele vem se repetindo há muitos anos. Há milhares de anos, entendeu? E aquilo tem uma força, tem situações arquetípicas também. Então tem que prestar atenção na situação, né? No símbolo, né? Ô, Flávio, o pacote simbólico que eles estão dando. Sim. Uma outra pergunta aqui da Josenir, né? Todos sonham e quando achamos que não sonhamos? Tem sempre essa discussão, né? Se todo mundo sonha ou não sonha. Todo mundo sonha ou não? Por que tem gente que lembra e gente que não lembra? Tem explicação para isso? Quando a gente para de prestar atenção em alguma coisa, a coisa parece que some, né? Não é isso. Você quer arrumar o pneu, arrumar alguma coisa, você está querendo comprar alguma coisa. Vamos imaginar isso.
ideia, você quer comprar alguma coisa, aí você sai por aí, você começa a ver aquela coisa. Até o Google já aparece uma propaganda. Você fala, o Google já dá uma propaganda, não é? Então, o que eu digo é que essa pessoa que falou, e provavelmente ela vai começar a sonhar, possivelmente, assim, né? Porque a energia, ela segue a intenção. É isso. É claro, a energia segue a intenção. Isso, para mim, é um máximo. Porque quando ela coloca essa intenção, daqui a pouco ela vai sonhar. Mas é a história que é sempre a mesma coisa, que a gente vem essa construção muito racional, achando que o racional vai explicar tudo. Mas o cara acorda e fala, mas bobagem isso, nem lembro do sonho todo, era só um pedaço, esse negócio, não. Eu vou anotar depois. Daqui a pouco esqueceu, perdeu o sonho. Sonho é uma coisa muito... É muito volátil. Se você faz assim com a cabeça de manhã, o sonho foi embora. Entendeu? Tem técnica para dormir, para acordar. Tem que desligar a televisão, né? Ficar no silêncio, né? Se conectar naqueles últimos 12 minutos. Tem um momento que tem uma transição entre a vigília e o sono, que é uns 2 minutos ali. Você está naquele negócio que você não está acordado, não está dormindo, ali que você tem que construir alguma coisa. E ali pode ser o portal para você ir. Entendeu? Tem uma pergunta aqui da Gisele que diz assim... Quando acordar, acorda em silêncio, não mexe com a cabeça. Pega o caderninho. Gravador de celular também é muito bom. Quem queira gravador de celular, grava, porque se mexe com a cabeça, parece que o sonho vai embora. Entendeu? E anota... Entendeu? E depois olha para aquilo também, né? Tem gente que anota e não olha para aquilo, né? Então, acho que é isso. Pensando um pouco sobre isso, a Gisele pergunta assim, muitas vezes os sonhos podem elucidar possibilidades para que possamos conhecer, para nos transformar? Será que você é mesmo aquela pessoa que reflete no espelho, que você enxerga quem você realmente é? O que o Flávio pode dizer disso? É tudo difícil, né? Como é que é? Está perguntando se os sonhos... Muitas vezes os sonhos podem elucidar possibilidades? É uma pergunta. Isso. Sim, claro, ele tem uma função oracular. É isso, é claro. Se você tem uma questão, ela vai vir para o sonho. Eu dei um exemplo, o sonho de Caculé, o sonho do Salvador Dalí. Tem gente que acorda com uma música inteira na cabeça. Entendeu? Tem pessoa que o cara acordou, tem uma música... Esses dias eu vi o cara acordou e eu não acreditava que aquela música era dele. Tem uma história aí, acho que é uma música pop. O cara não acreditava, ele tinha a música toda escrita e ele não queria que aquela música, porque ele não acreditava, ele achava que era alguma coisa que era de alguém, ele estava copiando, mas a música era dele. Entendeu? Então, a história dos sonhos, ele está aí, é isso. Quem é o produtor dos sonhos lembra disso, é teu self, a tua alma, que cria os sonhos. Claro, tudo que eu coloco aqui, pondera. Porque as coisas, sonho é paradoxo. São as duas, não é. Entende? Por que quer dizer? Porque tem gente que tem sonho cerebral. O cara fica sonhando, ele fica lá pensando, né? Essa pensamentose aí, fica lá, aí vai dormir pensando, continua pensando à noite, sonho cerebral, não tem nada. É como se fosse um brick, né? Um bric-a-brac, né? Caquinhos, que não tem a menor relevância. Então, por que a gente tem um grande sonho, a gente lembra, fica com esse sonho na cabeça. Você sabe quando tem um grande sonho. Por que as crianças têm facilidades em terem sonhos lúdicos? Diz a Rafaela, fazendo uma pergunta. Porque elas têm essas facilidades. Eu acho que elas têm acesso a essa cosmovisão, né? Elas são menos... A gente adulta é tudo recalcado, né? Mas tem coisas recalcadas, mal resolvida. E as crianças têm essa pureza, ela traz umas... Ela acessa logo o inconsciente coletivo, né? Ela não acessa, não tem um inconsciente individual ainda, né? Muito fixado. Então, você vai pegar os sonhos delas, elas vão...
eles param para prestar atenção e você vai vai ver que eles fazem parte dos mitos, né, são coisas arquetípicas, são coisas mais, são situações que se repetem, elas acessam, não sei explicar direito, mas elas acessam, e alguma coisa para ela, uma informação importante para ela. Então, enfim, eu não sei tudo, mas eu quero aprender, estou querendo... Isso também eu creio que tem a ver, você falou de arquétipo, eu gosto muito da palavra modelo mental, né? Se você chegar na frente de uma criança de primeiro ano, quem sabe, que primeiro, segundo ano, e você falar assim, ó, 1, 2, 3 e... A criança vai olhar para ti e vai dizer, meu Deus, de que país, de que mundo você é? Agora, se você chegar na frente de um adulto e falar 1, 2, 3 e... A vontade imensa de dizer já o 4 é extraordinária. Então, me parece que o que a gente tem que fazer, e esse é o trabalho também da educação, é nós revivermos novos modelos mentais, aprendermos, né? A gente fala muito em inovação, criatividade, tecnologia, mas a gente muitas vezes continua na educação fazendo 1, 2, 3 e a vontade de falar já o 4 é fantástica, né? E uma criança é justamente isso. Acho que o Rubem Alves, eu adoro ele, muitos sabem que aqui estão, ele tem aquele escrito, né, sobre a questão das gaiolas, né, que a gente não deve ser gaiola, e muitas vezes a escola, se a gente não tiver esse mundo aberto, começa a criar os modelos mentais fechados, e a educação, a pandemia, por exemplo, provou que os nossos modelos mentais precisam estar mais abertos para o novo, para o aprendizado, né? E eu acredito que a criança é isso, né? E é uma pena que muitas vezes, ou a escola, muito tradicional, ou a família, acaba criando modelos mentais nas crianças, que são muitas vezes mitos históricos, né? Eu vivi minha vida dizendo que eu não podia comer melancia e uva. Imagina, se eu comesse melancia e uva ao mesmo tempo, eu ia morrer, né? Fazer a barba depois do almoço, então, era morte na certa, né? E os modelos mentais vão criando, né? Então, e aí vai se ficando forte, e isso acaba, muitas vezes, repercutindo nos nossos sonhos e assim por diante. O Alexandre, Flávio, faz uma pergunta também bem legal, né? Porque muitas vezes a gente acaba... você falou uma coisa muito legal, quem sabe quem está na live pode ter uma outra leitura, né? Você falou assim, eu não sei tudo, não, eu não sei a resposta. Esse é o papel de um educador, é não saber tudo mesmo. A gente, às vezes, espera que quando a pessoa responde, faça a pergunta, o cara responda a resposta exata. O mundo não é de uma resposta exata, que bom se fosse, né? Esse é o grande papel da educação. E muitas pessoas acabam seguindo ao pé da risca o que sonha, e a gente tem que ter cuidado, né? Então, hoje eu sonhei que eu não devo sair de casa, né? Porque vai dar algum problema, aí eu não saio de casa. Ou então, eu sonhei que se eu sair de casa hoje, eu vou ver um carro branco. Aí tu sai na frente da tua casa, tu vê o carro branco. Porra, tu esqueceu que o teu vizinho tem esse carro branco há 25 anos. Todo dia ele está ali, né? Mas que tu só sonhou hoje, aí tu viu o carro branco, já apavorou, né? Então, o Alexandre tem uma pergunta muito legal que diz assim, deve-se ter cautela com a tentativa de interpretação dos sonhos alheios, sobretudo das crianças? Como é que isso funciona, essa questão da interpretação dos sonhos? Eu falei, minha mãe escreve os sonhos, né? Como é que a gente faz para aprender a interpretar sonhos? O que tu tens a dizer para a gente sobre isso? Eu faço esse trabalho, sou bom nisso, mas eu não vou ficar interpretando sonhos de criança, não. Sou bom nisso. Mas ele me consulta para outro momento. Mas assim, né? Até não gosto também, porque as pessoas ficam mandando sonhos no WhatsApp para mim. Porque, como eu disse, tem um laboratório onírico. Mas a minha história não é interpretar sonhos de criança, não. Mesmo porque tem patrulha para tudo, né? A gente sabe, não sou psicólogo, né? E é um trabalho que eu sinto que eu estou aqui para isso, né? Então, é uma coisa que faz sentido para mim. Então,
Então, a história é que a história estimula ela a fazer o registro, é só isso, anota o sonho. É esse o recado. Entendeu? O recado final é esse. Anota, depois você vai ver para que serve isso. Entendeu? Daqui a pouco você vai ver. Então, assim, é claro que tem que ter cautela com tudo, né? Cautela, canjo de galinha, é bom para as coisas, né? E tem umas coisas que... então, os sonhos, eles podem... Às vezes, o olhar do outro é interessante, porque é o olhar de fora, né? Então, às vezes tem uma coisa, eu olho ali, cai a ficha, né? Mas, sabe, o tempo do outro é outro, né? Mas esse trabalho não é esse, não vem com essa história que eu estou aqui para interpretações de crianças, estou aqui para ajudar as crianças, ensinar as crianças a anotarem os seus sonhos. Se quiserem, se faz sentido para ti, se não faz, tudo bem, entendeu? Tá tudo certo. Se quiserem, eu posso fazer esse projeto, levar esse projeto para outras escolas, através de 3, 4 lives, né, explicando esse método aí, que basicamente é esse. O desenho de vocês ficaram prontos, quem já fez desenho aí, quer mostrar o desenho, né, porque tinha esse pedido no começo. Se alguém... Eu recebi aqui no WhatsApp, Flávio, vários desenhos, hein? Vários desenhos, recebi vários. Vou digitar meu WhatsApp aqui também, ó. Quem quiser mandar para mim, ó, 99120-2424. Era só uma brincadeira, porque esse é o método que eu faço, né? Então, porque depois isso pode servir para você também, para você começar a registrar seus sonhos, porque de tempo em tempo nós temos grandes sonhos. O self, a alma, de quanto em tempo faz uma cobrança, de tempo em tempo. Então, nós temos um período que sonhamos muito na infância, depois na adolescência, depois tem um período aí de 35 anos, depois, próximo da morte, você volta a ter grandes sonhos. De tempo em tempo, parece que a consciência, que a tua alma, ela começa a fazer algumas cobranças através dos sonhos. São esses sonhos maiores. Então, a gente tem que prestar atenção nesses sonhos, porque a gente não está nesse mundo só a passeio, né? Então, é isso, para entrar mais em conformidade com a essência. Beleza, isso. Flávio. Vamos caminhando para o final, então. Eu quero, Flávio, pedir para ti, então, fazer uma fala final aí, para a gente caminhar para o encerramento. Quero agradecer a participação de todo mundo e deixo aí 1 minuto, 2 para você fazer o nosso fechamento. E depois eu volto aqui para a gente fechar e anunciar quem vai estar com a gente sexta-feira que vem, às 14 horas. Então, eu só agradeço aí a presença de mais de 200 pessoas, estou muito feliz. Vocês vieram porque, de alguma forma, vocês... Eu imagino que vocês estão aqui porque vocês querem, né? Eu acho que essa história, né? A gente está acostumado na escola, as coisas muito estandardizadas, né? E eu vejo que nós temos esse momento muito louco, né? Está tudo, um monte de coisa sendo possível. Né? Nós podemos estar reinventando o mundo, reinventando as coisas, né? Esse negócio que a gente está vivendo, de viver essa síndrome da normalidade, a normose. Quando estava na escola, como é que tá? Está normal. Está normal nada, nunca teve normal, as pessoas reclamavam, tem um monte de coisa, não estava normal. Mas a gente ligava para a escola, como é que está? Hoje é uma aula normal. Hoje é problema, normal. A gente estava vivendo, né, essa síndrome da normalidade. Né? E, de repente, é isso. A gente entrou assim, né, bagunçou tudo, entramos nesse caos criativo, nós podemos reinventar o mundo, né? Podemos reinventar as coisas, uma nova forma de fazer as coisas. E a gente estava tudo muito também, tudo separado, aquele primeiro slide, né? A fantasia da separação. Né? Então, o que eu quero aqui é integrar, acho que a escola tem que fazer é integrar a filosofia, a arte, a ciência e as tradições. Né? Então, a gente tem que integrar essas coisas, né? E vamos
e vamos... As crianças não são uma folha em branco, elas têm um conhecimento, têm uma coisa dela, então ela tem que ajudar ela esse projeto. Eu quero que elas descubram que pé de fruta elas são, né? Que semente elas trazem, né? E os sonhos podem ajudar isso, e eu estou aqui para ajudar se vocês quiserem. Meu nome é Flávio, assim falei. Hey. Valeu, Flávio, obrigado. Eu falei ali que ia digitar o meu celular, né? E já estou recebendo aqui vários aqui, ó. Jaqueline me mandou o material dela. Show de bola, hein? Flávio, obrigado, querido. Eu, particularmente, sou um apaixonado por essa questão dos sonhos. E eu quero terminar a nossa live como eu comecei. Primeiro, um agradecimento ao Flávio. A questão dos sonhos é uma questão muito séria e muito importante. E, como disse aqui na live, deixa eu ver se eu consigo resgatar a Clarice, disse assim, agora é um monte de gente aqui, deixa eu ver se eu acho aqui embaixo, já está lá em cima, né? Eu não vou conseguir achar ela agora aqui. Ah, tá cheio. Sua mãe, secretário, ela, ao anotar todos os sonhos, ela acaba exercitando a mente do subconsciente e acaba realizando os sonhos. Eu não tenho dúvida que a questão de registrar os sonhos para as crianças, principalmente, é muito importante. Inclusive, as crianças também escrevem e também passam a saber a importância de registrar tudo e, quiçá, olhar no futuro. E aqui eu termino contando a minha história, em 1 minuto, que diz o seguinte: quando eu entrei na Universidade Federal de Santa Catarina, Flávio, na primeira semana, eu escrevi no papel, não o sonho que eu sonhei dormindo, mas o sonho que eu sonhei acordado. E 5 anos depois, os sonhos viraram realidade porque o universo conspirou. Mas eu tenho um sonho de que nesse país, um dia, todos nós possamos abraçar a todos e possamos chamar todos de irmãos. E como diria Luther King, há 57 anos atrás, eu tenho um sonho que meus 4 filhos pequenos um dia vivam numa nação onde serão julgados não pela cor de sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Esse é um sonho de 57 anos atrás, que infelizmente ainda não é uma realidade, dito há 57 anos atrás. Obrigadíssimo, Flávio, muito obrigado por compartilhar conosco a tua experiência, a tua forma de ser, agir e influenciar positivamente tanta gente. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente e vamos dizer, no dia de hoje, não ao racismo e sim à fraternidade, porque todos nós somos gente. Independente, como usando a palavra do Luther King, da cor, e eu prefiro não cor, mas raça, gênero, espiritualidade, religião, sentimento, maneira de ser, falar e agir, somos todos iguais nas suas diferenças, e como tal devemos ser respeitados. E esse respeito passa primeiro por nós respeitarmos o outro e nós nos darmos o verdadeiro respeito que a sociedade merece. Flávio, obrigado, querido, um beijo no coração e a todos vocês que ficaram e estão conosco nessa live. Um abraço, na sexta-feira que vem teremos aqui uma live com a queridíssima professora Kátia Damâncio Costa, lá do Ratones, nossa Escola do Futuro, que vai falar para a gente sobre a importância de estudar em tempos de pandemia. Um abraço, um beijo no coração, um maravilhoso final de semana, espero que seja um final de semana de sol e que vocês fiquem em casa, para o sonho da pandemia passar, se tornar rapidamente uma realidade. Um abraço, um beijo no coração, obrigado.